Olá pessoal, tudo bem? Canal Tudo sobre o Japão para mais um vídeo diário. E hoje nós vamos falar sobre um assunto sensível, que é o preconceito e a discriminação no Japão. Será que o Japão possui algum tipo de preconceito e discriminação? Vamos entender no vídeo de hoje alguns exemplos do que está ocorrendo, inclusive dentro dessa epidemia que nós vivemos no Japão. Então, se você quiser ficar sabendo de tudo com relação a esse assunto, fique até o final, até porque você pode ter sofrido algum tipo de discriminação, xenofobismo ou algo que seja parecido com isso nos últimos 12 meses ou durante a sua estadia no Japão. Se você identificar algo parecido com o que nós vamos escrever hoje, coloca aqui nos comentários para que a gente entenda e possa interagir mais sobre aquilo que tem acontecido no Japão. Bom, sem mais enrolação, bora para o nosso conteúdo. E hoje também mais uma novidade, né? A gente estava usando muito papel e isso estava até prejudicando o meio ambiente. Hoje a gente tem o acompanhamento aqui de um tablet, né? Que a gente já tinha, na verdade, aqui no canal, mas a gente está utilizando aqui para poder acompanhar as pautas, né? Então a gente prepara sempre os conteúdos, né? E eu lia grande parte do tempo aqui os principais assuntos, mas hoje a gente vai ter acompanhando o tablet aqui para poder nos auxiliar. Então é mais uma novidade aqui para o canal para trazer conteúdo cada vez de melhor qualidade para vocês, ok? Então, vamos lá. De fato, saiu uma notícia recente, inclusive, que está repercutindo na comunidade brasileira no Japão, que é de estrangeiros tornando-se alvo de discriminação durante essa epidemia. Vamos falar um pouco mais de alguns exemplos, né, que têm surgido e não são com brasileiros, né, e não são, digamos, só com brasileiros. Chineses, asiáticos, filipinos, sofrem de fato diariamente preconceitos, né, e ações, digamos que xenofobistas no Japão, né? Inclusive, assim, concordem ou não concordem, digamos assim, se for justificável ou não, nenhum xenofobismo é bem-vindo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que tem acontecido é com alguns povos asiáticos, né, especificamente alguns chineses, que estão sofrendo de preconceito, inclusive, né, de discriminação, né, nas universidades e em muitos lugares que eles frequentam. Por quê? Porque se acha que a questão do Covid veio da China. E ainda que isso seja verdade, qual é a razão de você chegar para um chinês que não estava no Japão, na China, quando aconteceu e tudo mais, não tem participação nenhuma na criação digamos que do vírus, dizer que essa pessoa ela tem que voltar para o país dela porque ela é uma pessoa, né, muito ruim, um lixo de ser humano e tudo mais. Então, no final das contas, uma coisa não justifica a outra, né? Então, a gente não quer criar nenhum tipo de comportamento ou discurso de ódio, nem fomentar isso. A gente quer que as pessoas sejam justas e ajam de forma íntegra. E isso está totalmente dizendo o oposto, né? É a mesma coisa que, por exemplo, vamos supor que a China tenha desenvolvido a questão do vírus, né? O Brasil, né, tem fama nessa questão aí de roubos e tudo mais. Aconteceu um roubo no Japão de um brasileiro. Aí todo brasileiro é ladrão agora? Vocês se sentiriam ofendidos se fossem chamados de ladrão? Porque dentro da comunidade brasileira existem muitos ladrões no Japão? Lógico que se sentiriam. Então, da mesma forma que vocês se sentem ofendidos, os chineses também sentem. Não tem nada a ver com a vacina, com o vírus, e nem vocês têm a ver com o roubo do outro brasileiro. Então, uma coisa não justifica a outra, e muitas pessoas no Japão têm discriminado estrangeiros durante essa epidemia. Então, essa é uma coisa que incomoda muito, esse discurso de ódio, né? De chutar as pessoas para fora do Japão. E, de novo, gente, o Japão é um país muito bonito, muito respeitador e tudo mais, mas tem também o seu lado obscuro, né? Que justamente existe uma discriminação ainda inerente dentro da sociedade, né? Além disso, nós podemos observar, né, muito a questão do xenofobismo, ainda que de forma indiscreta, né? A gente teve uma inscrita, inclusive, que fez um comentário no último vídeo. O nome dela não dá para identificar porque são somente iniciais, até mesmo no próprio YouTube. Mas ela comentou que, olha o depoimento que ela trouxe. Já me recusaram de alugar apartamento porque minha nacionalidade é brasileira. Sendo que eu sou formado no Japão, falo fluentemente japonês
e é 100% descendente, ou seja, de origem japonesa, pais ou avós japoneses. Só por causa de um documento, ou seja, um passaporte brasileiro. Também me recusaram um serviço de meio período, um baito, quando era estudante porque a minha nacionalidade é brasileira. Bom, eu não sei se isso é verdade, mas se for, né, e se essa for a causa, realmente é bastante preconceituoso. Um passaporte faz toda a diferença. Simplesmente me falaram que não queremos estrangeiros. Existem então, obviamente, vamos supor que o depoimento dessa inscrita seja verdadeiro. Esse é um ato puro de discriminação, né? E uma das coisas que eu tenho certeza que acaba prevalecendo, né? Por mais que muita gente fale, pô, mas a cor do passaporte não importa, sei lá o que lá e tal, na prática acaba importando. Se você é japonês, se você não é japonês numa entrevista de emprego, isso faz diferença. Não faz diferença se for, digamos que no nível extremamente executivo, extremamente alto, em que esse tipo de aspecto já não é mais tão, digamos que, levado em consideração. Mas para posições em serviços, na parte gerencial, diretoria, ou até mesmo em posições, digamos, de serviços de médio e níveis de entrada, você ter um passaporte japonês abre muitas portas. Não somente você ter um passaporte japonês, mas você falar Nihongo, você está adaptado à cultura, então é um conjunto, né? E quem trata as pessoas diferente, porque tem uma cor de passaporte diferente, uma nacionalidade diferente, uma proficiência diferente, né? Cor de pele diferente, é discriminador, porque as pessoas são todas iguais, né? Se para uma mesma função, por exemplo, é exigido um Nihongo mais alto e a pessoa não tem, aí sim, de fato ela tem que ser descartada do processo. Mas se ela tem as qualificações que deveriam ter e ela é descartada por motivos, digamos, subjetivos, como esse, aí de fato o problema não é dela, o problema é do sistema, né? Então esse tipo de discriminação também acontece, às vezes de forma bem leve. Discriminação no ambiente de trabalho, né? A gente estava falando desse caso que provavelmente ela trabalha em escritório, mas vamos falar das fábricas, né? Vocês já perceberam que a maior parte dos supervisores eles são japoneses? Né? No final das contas, os japoneses existe uma relação ainda de subordinação muito forte do estrangeiro para o japonês. Até a própria origem da mão de obra, ela vem, digamos que, subordinada dentro das empreiteiras e não dentro das empresas. O estrangeiro no Japão ele ainda é um pouco marginalizado, se você for para pensar. E o pior, o que na verdade, o que a gente vê de fato é que os japoneses, na verdade, eles não se interessam por essas posições que hoje são ocupadas pelos estrangeiros, pelos brasileiros. Né? E ainda assim, me parece que não existe uma relação de gratidão entre essa parte japonesa. E sim de subordinação de que o estrangeiro às vezes é inferior. Né? E por isso recebe menos, é terceirizado e tudo mais. Então existe muita, digamos, um caminho muito longo ainda a ser percorrido no Japão com relação aos estrangeiros para superar, digamos, essas barreiras que existam e que eventualmente contaminem a cabeça de alguns líderes de empresas. Né? E além disso, a gente sabe, isso eu vi em outros, até em vídeos de outros youtubers, né? Tem uma youtuber que é bastante conhecida, né? Tem mais de 800 mil inscritos, e ela faz um vídeo sobre xenofobismo. E ela fala, inclusive, que no mercado, onde ela eventualmente frequenta perto de casa, teve um dia que um senhor de mais de 65 anos, vindo ela e a irmã dela, né, falarem em português ou num idioma que não o Nihongo, ele começou a proferir palavras em Nihongo ofensivas a elas. Né, estrangeiras, e voltem para o seu lugar, que vocês não merecem ficar aqui e tudo mais. Mas eu me pergunto o que elas fizeram para ele. Somente existiram? Ele nem sabe se elas são turistas. Eles nem sabem se ela tirou posto de trabalho deles ou se elas estão trabalhando num lugar em que, inclusive, eles não têm quem ocupe. Então, na verdade, o discurso deveria ser o oposto, de agradecimento por esses estrangeiros fazerem um trabalho maravilhoso e suprimirem toda essa demanda aí que, de fato, acabaria não sendo atendida se não fossem os estrangeiros e os brasileiros. Existe, de fato, uma contradição muito grande em que quem carrega o piano mais pesado, literalmente, é maltratado. Né? Às vezes isso acaba sendo verdadeiro.
né? Eu acho que os estrangeiros no Japão poderiam ser tratados, inclusive, muitos deles, com, digamos que, com auto reconhecimento. Por quê? Porque está fazendo um serviço mais pesado, né? E para sobreviver, a vida é muito dura e vocês sabem disso. A vida na fábrica, eu não trabalhei em fábrica, né? E assim, obviamente, a minha história foi um pouco diferente, né? Eu não vou entrar aqui no mérito dos detalhes, mas conhecendo muita gente que trabalha em fábrica e que trabalhou em fábrica, na minha família, várias pessoas, até porque eu sou sensei, não sei se vocês sabiam disso, então tem os niseis e tudo mais, outros senseis, de fato, realmente é muito difícil, é uma vida muito dura, muito ingrata muitas vezes, em que se paga muito mais do que se pagaria no Brasil, provavelmente sim, mas é um custo muito alto, né? Então, de fato, aqui se trabalha, aqui se tem, né? No Japão, um dilema é esse, né? Então, e uma das outras coisas que eu gostaria de reforçar aqui também é que muitas vezes, aqui eu vou falar um pouco sobre discriminação racial, né? Uma das coisas que a gente pode observar é que, assim, sim, o Japão não é um país perfeito, como nenhum outro lugar do mundo é, né? Sem exceção. Mas a gente vê que, às vezes que involuntária, ainda existe um pouco de discriminação racial, né? E não é uma discriminação racial consciente. Hoje, não sei se vocês tinham essa informação. Eu parei para entender qual é a população de estrangeiros no Japão, né? Um pouco mais de 1%, quase 2%. E qual desses 2% são de fato ocidentais, né? Então, desses 2%, apenas 20% são ocidentais, né? Ou seja, menos de 0,3% da população japonesa é ocidental, ou seja, estrangeira e ocidental. O que significa que os brasileiros, estadunidenses, canadenses, europeus, todo mundo que não tem olho puxado, somam-se apenas 0,3%, né? É muito pouco, muita pouca gente, né? Você precisaria, digamos, encontrar 300 pessoas na rua para encontrar um ocidental. Então, essa taxa ela é muito baixa. É lógico que em alguns centros urbanos, tipo Nagoya, por exemplo, ou polos, e Tóquio, você encontra muito mais, porque tem turista e tudo mais. Mas isso não está sendo levado em consideração, porque não são residentes, né? Quando você vai para uma cidade como Nagoya, por exemplo, em Aichiken, em algumas outras cidades, você vê sim algumas pessoas com cara de ocidental, ou híbrida, né? Que é o caso dos descendentes aqui que vêm do Brasil. Mas ainda assim não é tão comum quanto o japonês, né? Então, essa falta de costume, e eu posso falar aí com um certo grau de propriedade, até porque eu sou casado com uma japonesa estrangeira que nasceu no Japão, foi criada no Japão, não tem nada a ver com o Brasil, não fala português. É de fato, às vezes até engraçado que eles não estão acostumados com africanos. O povo japonês não está acostumado com africano. E não tem nada a ver com questão de escravidão, servidão. Muitos deles nem conhecem tão bem a história do mundo, né? Muito menos essa questão de história do Brasil, de subjugação, problema de negros, pardos, em conquista dos seus direitos, tudo mais. Nada disso muitas vezes eles conhecem no detalhe que a gente conhece, porque nós vivemos isso, né? Ainda nos dias de hoje, né? Então é engraçado que às vezes eles até se assustam, né? Muitas vezes eles enxergam o negro como um alienígena, né? E não no sentido pejorativo, mas no sentido de ser algo tão diferente e engraçado ao mesmo tempo, né? É engraçado assim que eu estava pensando um pouco antes de fazer esse vídeo. É muito fácil fazer um vídeo sendo uma pessoa que, digamos que teve uma condição privilegiada durante a vida, né? Não nasceu nas classes mais pobres, não é negro ou pardo. É fácil falar, né? Eu sou descendente de português e também descendente de japonês, né? E é fácil falar quando você não é das minorias, digamos assim. Mas eu realmente tento me colocar no lugar das minorias para representá-las, né? E de fato, aí fica uma situação com muito mais simpatia e compaixão. E é um pouco disso que eu vou tentar trazer para vocês daqui para frente também, fazendo mais vídeos, inclusive conversando com negros e populações, digamos, mais incomuns no Japão. Ainda que sejam brasileiros, mas representando a raça, digamos assim. Vamos conversar um pouco mais com essas pessoas para a gente entender um pouco também dessas diferenças e o sentimento, porque só quem é sabe o que sente. Não adianta você
que não passa, por o rico da classe alta no Brasil, loiro de olho azul, dizer que conhece de diversidade e que conhece das dificuldades das classes mais humildes, porque não conhece. Quem conhece viveu isso na pele. Quem conhece estudou muito a fundo o assunto. Então a gente vai trazer pessoas que conhecem muito mais sobre o assunto, porque vivem e viveram isso durante a vida inteira, para nos trazer uma luz aqui, inclusive, sobre esse conteúdo em mais profundidade. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o likezão aqui do lado. Se não forem inscritos, se inscreva no canal. Não custa nada, é de graça. Você pode, inclusive, ativar o sininho para receber os nossos vídeos todos os dias. Nós postamos todos os dias e somos o único canal de brasileiros no Japão que posta vídeos todos os dias. E um dos poucos canais do Brasil que, inclusive, faz isso, postando vídeos de mais de 10 minutos. Então nós estamos realmente fazendo um investimento muito sério aqui no canal, investindo em tecnologia, investindo em áudio, audiovisual, iluminação, tudo para criar um canal muito bom para vocês, tá? Porque no final das contas, o nosso conteúdo é democrático e grátis e sempre será. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, agradeço a atenção de todos e até a próxima.